Bom, vamos aqui. Eu coloquei um link aqui nos comentários que remetem para o artigo que eu acabei de publicar no GGN sobre o tema que nós vamos falar agora. Veja bem, quando você, historicamente, você tem o jogo, sempre foi algo que está no limite da contradição. Sejam os cassinos, sejam bingos, jogo de bicho. Historicamente, para conseguir se blindar, conseguir o espaço, eles sempre tiveram suas bancadas políticas, sempre financiaram políticos. Você chega aqui, por exemplo, se pegar o Brasil, Michel Temer foi um sujeito, lá como deputado constituinte, bancado pelo jogo de bicho, um acordo que ele fez quando era secretário de segurança do Franco Montoro, fez um acordo com os grandes bicheiros, reprimiu os pequenos bicheiros que faziam concorrência aos grandes e foi bancado na campanha dele para deputado federal. Nós tivemos depois o jogo de bicho lá atrás, no tempo do Império, já tinha influência política, especialmente na Câmara do Rio de Janeiro. E nós tivemos aqui, a partir dos anos 90, com a entrada da internet e os jogos eletrônicos, a internacionalização do jogo. Se você for pegar os grandes cassinos, a exploração do jogo, por exemplo, em Las Vegas, foi a máfia americana que foi convocada para construir Las Vegas. Se você pegar a Europa, era a máfia italiana, a Cosa Nostra, a máfia espanhola, a máfia francesa, que dominavam os cassinos. E elas, no caso do Brasil, a internacionalização, elas chegaram, eu conheci nos anos 70, uma figura fantástica, o Amalfi. O Amalfi foi um jogador brasileiro que foi para a Itália antes da primeira Copa do Mundo, senão ele teria jogado na Copa do Mundo. E era representante da Cosa Nostra aqui em São Paulo nos anos 70. Mas você tinha muitas limitações para entrar, a principal das quais era a questão da proibição do jogo, que vem desde 46 com Dutra. Você tinha muitos cassinos clandestinos por aqui, o próprio Ivo Noal, o Rei do Bicho, tinha seus cassinos clandestinos, mas sempre com as limitações. Com a internet e a loteria online, o jogo muda. Então, eles começam a buscar a internacionalização. O primeiro que veio para cá foi a GTEC. A GTEC pertencia à máfia de Los Angeles. Ela tinha entre seus lobistas um ex-vice-presidente americano, candidato à presidência pelo Partido Republicano, e ela entra no Brasil através do Danilo de Castro, um mineiro que presidiu a Caixa Econômica no tempo do Itamar. Então, ela se associa aqui à Racimec, que era uma empresa de processamento de jogos, substitui a Datamec, e ela entra nesse mercado. E daí você começa todos os rolos políticos do período. Ela se mantém com o Danilo de Castro, no governo Fernando Henrique Cardoso, o Sérgio Cutolo, presidente da Caixa, contra todas as análises técnicas contrárias, ela renova os contratos com a GTEC. Quando muda o governo, ela pega um dos membros lá, da República de Ribeirão Preto, do Palocci, pega um dos membros lá para fazer lobby, e daí entra em jogo o Carlinhos Cachoeira, aquele bicheiro de Goiás, que já estava começando a se expandir pelo país. Ele se aproxima do Valdomiro Diniz e promete para a Datamec, aliás, para a GTEC, uma renovação do contrato com a Caixa Econômica. Estoura. Então, e daí você tem um caso muito interessante. O Jorge Matoso, presidente da Caixa, impede essa jogada. O Jorge era um economista da Unicamp, muito sério. Ele impede uma jogada que estava sendo articulada pelo próprio Palocci, pelo pessoal de Ribeirão Preto, e logo depois acontece um episódio que ele acaba pagando a conta por aquela história do porteiro lá da República de Ribeirão Preto. Mas, de qualquer modo, o Carlinhos Cachoeira, injuriado por ter perdido o negócio, entrega o Valdomiro Diniz. Daí você começa o desgaste do governo do PT. Tudo isso para ver todos os desdobramentos que trazem o jogo e essas atividades quase clandestinas. Quando vem o impeachment, o pessoal do Temer tenta trazer de volta ou privatizar a loteria instantânea, a Lotex, como se falava. Chegaram até a articular
um giro do BNDES para oferecer a Lotex lá, esse mesmo pessoal barra pesada. Bom, daí, isso aqui para mostrar a influência do jogo no Brasil. Agora, vamos pegar um outro ponto. Nos Estados Unidos, você tinha essa influência desses setores, tinha dois setores, particularmente, que aprendem a usar as redes sociais, e são setores barra pesadas. A indústria de armas e os cassinos. A indústria de armas, ambos percebem, num determinado momento, as mudanças diárias com o avanço da ultradireita e entram na onda da ultradireita. Entram na onda da ultradireita, o Steve Bannon traz a tecnologia dele de redes sociais, eleitorais e tudo, traz para o jogo, e eles, por que eles pegam a ultradireita? Porque o grande empecilho a eles são os avanços jurídicos de países civilizados estabelecendo restrições à sua atuação. E a ultradireita vem com aquela ideia de desregulamentar tudo, Então, eles entram nesse jogo. Eu publiquei no... E daí, com o Donald Trump, você passa a fazer uma articulação global da ultradireita para negócios. Para negócios. Daí que entra o primeiro-ministro de Israel, entram todos. E quem que é a figura-chave? A figura-chave desse jogo. É um sujeito chamado Sheldon Adelson. É descendente de judeus de Las Vegas, é dono de cassinos em Las Vegas, cassinos em outros lugares, e foi um dos principais financiadores da ultradireita e do próprio Trump e do próprio primeiro-ministro de Israel. Ele que bancou a mudança, financeiramente, a mudança da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. E quando teve a inauguração, ele estava no primeiro plano, ao lado aí dos filhos de Donald Trump. Então, digamos, esse polígono fica muito bem montado, que é quando a ultradireita se associa a essas atividades suspeitas para interesses de negócio, com o Trump em primeiro plano. O primeiro-ministro de Israel, já denunciado por várias suspeitas de corrupção. Você repare, quando terminam as eleições, o primeiro dia das eleições, Flávio Bolsonaro pega o seu então aliado Wilson Witzel para irem para Israel para negociarem contratos de armas, de segurança. Então, todo esse jogo está embolado. Bom, esse sujeito, que é o financiador da ultradireita, fez algumas tentativas aí em 2017, 2018, de entrar no Brasil, e daí encontrou nos Bolsonaro a melhor tradução. Num dos encontros do Bolsonaro com o Trump, se falou dessa questão da legalização dos cassinos no Brasil. Logo em seguida, o presidente da Embratur, homem dos Bolsonaros, foi recebido por esse americano, pelo Steve Sheldon Adelson, e logo depois o próprio Flávio Bolsonaro, que é o representante comercial da família, foi até os Estados Unidos para acertar com eles. Daí entra o Marcelo Crivella na parada, oferece 2 espaços do Rio de Janeiro. Então, vocês veem que todo esse jogo, esse negócio do Paulo Guedes agora apresentar a proposta de formalização, de legalização do jogo do bicho, dos cassinos aqui, é meramente para dar uma institucionalidade a um acordo comercial que está sendo fechado e negociado diretamente pelos bolsonaros. Então, vocês veem o seguinte, você pega a indústria de armas, nós já escrevemos no GGN vários capítulos mostrando que a indústria de armas americana, que você tem um lobby lá, ligado ao Steve Bannon mesmo, esse lobby se ferrou quando lançou uma campanha pela internet arrasadora, mas 2 dias depois teve massacre em uma escola da Filadélfia, lá, que acabou com a imagem dessa indústria. E ela passa a buscar alternativas no Brasil e na Austrália. E quem que é a ponta de lança? Os bolsonaros. Então, vocês veem o seguinte, só para a gente ver, digamos, esse submundo empresarial, todos os atos do Bolsonaro têm alguma ligação e algum interesse com esse submundo. Ele não fala, ele só fala de temas que afetam diretamente seus aliados. Então, nos últimos tempos, se você entrar no GGN, você vai ver, flexibilizou as regras das vaquejadas. As vaquejadas nós mostramos, depois a imprensa também mostrou, que se tornou o campo ideal para as milícias, porque permite também lavagem de dinheiro. Aliás, os cassinos são claramente
lugares de lavagem de dinheiro, porque você não tem como controlar quem ganha e quem perde. Daí você tem o seguinte, ele tomou decisões e mostrou a proximidade com a indústria do lixo, inclusive reduzindo exigências ambientais. A indústria do lixo é controlada mundialmente pela máfia. Qual que é o grande lucro da indústria do lixo? Pegar lixos tóxicos em países com legislações repressivas e trazer para países que flexibilizaram as suas legislações, caso do Brasil. Autorizou garimpo para terras indígenas. Isso beneficia diretamente as grandes mineradoras ligadas ao esquema Trump. O desmonte do Inmetro, que daí favorece a indústria da falsificação de combustíveis e a indústria da sonegação de combustíveis. Tem que levar em conta que você tem algumas... A própria Refit aqui tem como sócia a Glencore. A Glencore é uma das grandes comercializadoras mundiais de petróleo, envolvida até a tampa aí com corrupção na Lava Jato, tendo sido preservado até o fim pela Lava Jato. Desmonte do Inmetro, tentativa de interferir na fiscalização do porto de Itaguaí, por onde entra todo o contrabando de armamentos do país. E, finalmente, a facilitação de importação de jet skis. Daí você fala, o que tem o presidente a ver com jet ski? Daí você vai ver quem são os importadores, são pessoas ligadas a Flávio Bolsonaro. Então, por todos esses aspectos aí, essa questão do jogo, que pode abrir aí um espaço terrível. O jogo é caminho para lavagem de dinheiro, é caminho para narcotráfico, isso aí é mundialmente comprovado aí. Você tem agora esses negócios bancados aí por sujeitos presidentes de república, primeiros ministros, sob suspeita. Então, se você vê do lado internacional essas ligações, fortalecendo aqui as ligações dos bolsonaros no Brasil, que aí passa por milícias, indústria do lixo e outras aí. Você vê o caminho que o país está trilhando se não se der um fim a essa imprudência monumental das instituições de permitir uma pessoa que nem Bolsonaro continuar nessa tarefa de expor o Brasil ao que de pior existe na economia internacional. Uma boa noite.